Pessoal, então vamos dar continuidade aqui aos estudos da tecnologia XML na nossa disciplina. A gente vai começar agora a entender esse conceito de árvore XML, né? A W3C diz o seguinte para a gente, que documentos XML formam uma estrutura em árvore que começa da raiz e ramifica para as folhas. E aqui eu tenho um exemplo nessa imagem de uma estrutura de árvore XML. Né? Aqui no topo, né, eu tenho o que eles chamam de elemento raiz, né? Então, se a gente pensar aqui, a gente tem uma árvore invertida, já que a raiz está no topo, né? Mas quer dizer que é o elemento que a partir dele vão sendo derivados outros elementos, né? Então ele é chamado de elemento raiz, que é esse elemento chamado aqui, o Book Story. Depois dele aqui eu tenho outro elemento, que é um elemento Book, e a partir dele tem outros elementos, Title, Author, Year, Price, né? Então é o que ele está dizendo aqui, a partir desse elemento, começa nesse elemento raiz e vai ramificando para as folhas. Então esse aqui é o exemplo do código do XML dessa imagem aqui, dessa árvore aqui, né? Então tem lá, ó, o elemento raiz, que é o Book Story, está aberto aqui e é fechado aqui, né? Então ele acaba englobando todo o conteúdo que está aqui dentro dele, né? E dentro dele tem lá o elemento Book, tem um book aqui que começou aqui e terminou aqui, outro book que começou aqui e terminou aqui, e outro book que começou aqui e terminou aqui. E dentro de cada book desse eu tenho outros elementos, ó, elemento Title, Author, Year e Price. Então, se a gente observar aqui nessa estrutura, desse desenho da árvore, está aqui, ó, Bookstore, Book, e o Book tem Title, tem Author, Year e Price, né? Então tá aqui, Title, Author, Year e Price. Então olha só, documentos XML são formados como árvore de elementos. Uma árvore XML inicia em um elemento raiz e ramifica da raiz para os elementos filhos. Então todos os elementos podem ter subelementos, elementos filhos. Vocês podem achar também aí em alguns livros ou nos sites, né? Eles utilizarem essa terminologia aqui, ó, child, né, ou children, né, para indicar filho. Então existe essa questão de relação, né, são termos que são muito utilizados dentro do XML. Então pai, criança ou filho, né, irmãos, são sempre utilizados para descrever as relações entre esses elementos. Os pais têm filhos, né, e as crianças têm pais, ou os filhos têm pais, né. Os irmãos são os filhos do mesmo nível, né? Irmãos ou irmãs ali. Então, se a gente pegar aqui o nosso exemplo aqui, ele já mostra aqui pra gente que tem essa relação, né? Ó, Bookstore, ele tem um filho que é Book e o Book tem um pai que é o Bookstore, né? Então a gente tem essa relação de pai e filho. Da mesma forma que na hora que a gente der uma olhada aqui no arquivo XML, eu tenho mais do que um livro, né? Eu tenho 3 livros aqui. Então todos esses livros aqui são filhos de Bookstore, todos esses books aqui são filhos de Bookstore. Bookstore é pai de todos eles e eles entre si são irmãos, tá? Então é assim que funciona o relacionamento de pais e filhos dentro dessa árvore XML. Aqui eu tenho uma outra imagem, né, de um arquivo XML, aquele que dá pra gente algumas informações como que um nó pode ter elemento, atributo, bloco de texto. Isso aqui a gente vai falar mais pra frente, tá? Também fala aqui das informações usadas pelo processador XML, pelo parser, né, dele, que é o prólogo do XML, tá? Que a gente também vai comentar sobre isso, né? Então aqui, gente, a gente tem mais um outro exemplo de outro arquivo XML, né? Aqui ele mostrando pra gente os elementos e o elemento raiz. Então nesse caso aqui eu tenho um arquivo que o elemento raiz dele chama cartão simples, né? Cartão simples está sendo aberto aqui, sendo fechado aqui.
Dentro dele eu tenho um elemento aqui chamado logotipo, outro elemento chamado nome, outro elemento chamado endereço, outro chamado e-mail e outro chamado telefone, que dentro de telefone eu tenho DDD e número, né? Então todos esses caras aqui são elementos, né? Só que o elemento raiz do nosso documento é esse cara aqui, cartão simples. E esses caras aqui são filhos de cartão simples, tá? Então o cartão simples é o elemento raiz, acaba sendo o elemento pai dos elementos que estão aqui. Olha só, o prólogo do XML. Ele é opcional e se ele existir, ele deve ser a primeira coisa que vem no documento. Outra coisa, para você evitar os erros, né, principalmente de acentuação, você tem que especificar qual que é a codificação que está usando. Então a gente vai utilizar o TF8, ó. E aqui tem um exemplo aqui de um prólogo, né? Está especificando aqui o XML, a versão do XML e qual que é a codificação que a gente está usando, que é o TF8, ó. Lembrando que o TF8 é a codificação de caracteres padrão para os documentos XML, tá? Aqui eu tenho um outro exemplo que me traz um prólogo mais completo, né? Então eles têm lá, além daquela primeira linha que a gente estava vendo nesse slide anterior, ele traz aqui a versão, né, a codificação. Ele não está usando aqui o TF8, está usando outra codificação. Além disso, ele traz para a gente um comentário, uma instrução de processamento, que a gente vai ver depois, e também uma declaração de tipo de documento, que é o DTD, que a gente também vai ver. Então, todos esses itens aqui, eles são prólogos, eles formam o prólogo do documento, né? A partir daqui de baixo eu tenho o início do documento em si, com as informações, né, a partir do meu documento raiz, do meu elemento raiz. Documentos XML devem conter o elemento raiz, que é o pai de todos os outros elementos. Então a gente tem aqui, ó, nesse exemplo aqui, o elemento note aqui é o elemento raiz do documento, né? Então eu tenho aqui a primeira linha, que é o prólogo, e aqui eu tenho meu elemento raiz note começando aqui, terminando aqui, eu tenho os filhos deles, né? Que é esse elemento to, esse from, esse reading, esse body. Olha só, em XML é ilegal omitir a marca de fechamento. Todos os elementos devem ter uma tag de fechamento. Então olha só, tem documentos, tem elementos, como esse elemento aqui, né? Se a gente pegar lá no HTML também a gente tem coisas parecidas, né? Então, por exemplo, esse elemento P de parágrafo, ele abre aqui e fecha aqui, ele tem esse fechamento, né? Então eu repito o nome do elemento e coloco uma barra para fechar, e entre eles eu coloco um conteúdo. Mas eu também tenho elementos que a sintaxe é um pouco diferente, né? Por exemplo, esse elemento BR. Eu faço fechamento dentro aqui. Eu não vou colocar mais um BR aqui e colocar uma barra, né? Então eu posso ter esses dois tipos de elementos, tá? O prólogo não tem uma marca de fechamento. Isso não é um erro. O prólogo não é uma parte do documento XML. Então é mais uma atenção para vocês verem aí. Se a gente olhar aqui no prólogo, aqui nessa linha aqui não teve, né? Nessa declaração aqui do prólogo. Então não é um erro, é porque o prólogo não é uma parte do documento XML. Olha só, as tags XML são case sensitive. Então ele está dando um exemplo, ó. Essa tag, esse elemento letter, né, que começou com letra maiúscula, é diferente desse letter que começou com letra minúscula, né? Então a escrita precisa seguir a mesma que foi aberta, precisa ser a mesma que seja fechada. Então isso pode dar um erro, ó. Vamos trazer aqui um exemplo de um arquivo de erro. Então se eu executar esse arquivo aqui, notem que ele vai
me trazer uma linha de erro. Então, olha só, vou abrir o documento aqui para vocês darem uma olhada, tá? Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Então, olha só, aqui na verdade está aberto com from e está fechado com F e from, né? Deixa eu tirar aqui, colocar só um F maiúsculo. Aqui da mesma forma ele deu erro. Então olha só, ele fala assim, ó, deu erro lá na linha 4, coluna 25, a abertura e o fechamento do elemento, da tag, não estão batendo, ó. Então olha só, ele está dizendo aqui, ele está reclamando desse from com a letra maiúscula, né? Então se a gente vier aqui arrumar o texto aqui, vou mandar salvar. Então pessoal, agora que eu já arrumei o from aqui, vou salvar o documento, né? Eu vou pedir para executar aqui. Então olha só, aqui ele me mostrou agora a renderização, ó, do meu XML. Então tá aqui o elemento Note, que é o elemento raiz, né? E é o elemento pai de todos os outros, o elemento To, From, Reading e Body, né? Você vê que o próprio navegador já traz essa setinha aqui, ó, mostrando que esse relacionamento do elemento raiz, ó. Olha que bacana. Olha só, elementos devem ser devidamente alinhados. Então, olha só, ele traz dois exemplos também, ó. Abri com B, fechei com I. E aí depois eu coloquei o B e o I. Então, na verdade, o que você tem que fazer? Abrir aqui, abrir aqui. Então, o primeiro que eu tenho que fechar é esse cara que está mais para dentro. Então, eu vou fechar primeiro o I e depois que eu vou fechar o B, tá? Olha só, os valores de atributos devem estar sempre entre aspas, tá? Super importante isso. Alguns caracteres têm um significado especial em XML. Se você colocar um caractere como sinal de menor dentro de um elemento, ele vai gerar um erro, porque o parser interpreta como início de outro elemento. Então vamos ver alguma coisa, vamos fazer um teste aqui também. Vamos pegar esse mesmo exemplo aqui, ó. Vou colocar esse final aqui. Vou salvar e vou abrir de novo, ó. Já me deu um erro. Então, só de acontecer isso, só de eu colocar esse sinal aqui no meio do elemento body aqui, já me resultou num erro. Nesse caso aí, para evitar esse erro, é necessário substituir o sinal, o caractere de menor, com uma referência de entidade, ó. Então tem aqui, ó, é igual lá no HTML, dá para fazer isso também, né? Então eu tenho lá essas referências de entidade, menor que, maior que, de comercial, apóstrofo, né? De aspa. Vamos trocar aqui no nosso documento para a gente ver o que vai acontecer. Então vou vir aqui, e comercial, L, T, ponto e vírgula. Vou salvar, vou voltar aqui no documento, e olha só, voltou a executar, e o sinal de menor apareceu aqui. Mostrando aqui como se faz um comentário no XML, né, que é semelhante ao do HTML. Então lá naquele prólogo, naquele documento lá atrás, a gente viu no prólogo também um comentário. XML não trunca os espaços em branco que nem HTML, né? Então se eu tiver vários espaços em branco, esses espaços em branco vão aparecer sim no documento, tá?